Olá, meus amigos, irmãos de Jornada Espírita. Aqui estamos nós fazendo a leitura dos artigos publicados neste livro Jesus Não é Deus, de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, sob o pseudônimo Max. Ele publicava esses artigos no Jornal do Brasil em 1895. E por um grande trabalho do pesquisador espírita Jorge Damas Martins, foi resgatada essa série de artigos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e compilada, formando este livro que infelizmente está esgotado. Mas nós tivemos a chance de um amigo nos emprestar. Estamos aqui então fazendo a leitura por vídeo, né, de cada artigo para os irmãos que tenham interesse de conhecer essa matéria e as argumentações comprovadamente, né, com textos da Bíblia, do Evangelho, né, das falas dos apóstolos, dos profetas, dando a resposta ao amigo que o doutor Bezerra de Menezes tinha e que ele, então, estava discutindo com ele num argumento, né? Ele escrevia e o doutor respondia, esse amigo dele, né? E ele então respondia novamente. E é claro que esse doutor Monteiro da Luz, né, que era um católico fervoroso, defendia a ideia do Deus Trino, né? E o nosso doutor Bezerra vai explicar, mostrando dentro da literatura, dentro das escrituras sagradas, a certeza que ele tinha de que Deus não era Jesus e que Jesus não era Deus, que Jesus era sim um espírito altamente iluminado, filho de Deus, assim como todos nós, mas um filho especial, um espírito muito elevado, que veio trazer para nós, habitantes do planeta Terra, todas as informações necessárias do seu Evangelho. Então vamos ver o que ele fala neste capítulo 19. Com o texto do evangelista João, em que o discípulo amado declara ter Deus dado a Jesus o poder de exercitar o juízo que ele tinha por ser filho do homem, ficou morta a questão de ser ou não ser Jesus de natureza divina. Entretanto, por amor do plano que de princípio anunciamos, ainda teremos que escavar conceitos harmônicos com aquele texto e com a opinião acorde dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, e iremos escavá-los agora nas epístolas. É mais trabalho de curiosidade que de provas já agora e depois do texto citado, completamente ociosos. Verdadeiramente, porém, não é airoso saber-se o que pensavam sobre tão importante assunto os precários autores daqueles monumentos que fazem parte do Novo Testamento. Comecemos por tomar conhecimento da opinião do grande apóstolo dos gentios, São Paulo, aos Romanos, no capítulo 1, versículo 4. Que foi predestinado Jesus, Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santificação. Predestinado. Bom, Deus não pode ser predestinado, né? Então, como pode, segundo o Espírito de santificação, logo não era poder inato, foi transmitido. Mais claro do que isso não pode ser. No capítulo 5, versículo 15, ele diz: mas não é assim o dom
como o pecado, porque se pelo pecado de um morreram todos, muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ora, aqui está. O mal entrando por um homem e saindo por um outro homem, que é Jesus Cristo. Se Jesus fosse considerado Deus pelo apóstolo, era estólido isto que ele escreveu e ensinou. No capítulo 6, versículo 10, porque enquanto a ele morrer pelo pecado, ele morreu uma só vez, mas enquanto ao viver, vive para Deus. Bom, se ele vive para Deus, não quer dizer que ele seja Deus, né? Então, capítulo 7, versículo 17, temos herdeiros, nós verdadeiramente de Deus, como seus filhos e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros de Cristo, ou com Cristo, visto que não podemos ser Deus com Ele, quer dizer rigorosamente que Ele é homem conosco. O mesmo capítulo, no versículo 29, nós encontramos: porque os que ele conheceu na sua presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Querem mais claro? Deus predestinou a Jesus desde o princípio para a glorificação e predestinou a outros para serem conformes à imagem de Jesus, para que o mesmo Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos, também predestinados, porém inferiores. Logo, Jesus é da natureza de muitos irmãos, embora muito elevado acima deles, o primogênito. Na carta aos Coríntios, a epístola 1, capítulo 3, versículos 22 e 23, nós encontramos: porque todas as coisas são vossas, dos homens, né? Porque tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ora, se Cristo é de Deus, como nós somos dele, como Cristo pode ser Deus? Ou ser o Deus, ou ser de Deus, uma coisa não exclui a outra. No capítulo 6, versículo 6, temos: para nós, contudo, há só um Deus, o Pai, de quem tiveram o ser todas as coisas, e nós nele, e só um Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós outras por ele. Eis aí um texto tão positivo como aquele de João, que declara ser Jesus um ser humano que recebeu de Deus o poder de exercitar o juízo. Paulo declara aqui que só o Pai é Deus e que Jesus é nosso Senhor, posto que Deus, desde o princípio, como tem sido dito, pelo que todas as coisas da terra existem por ele. Então, João e Paulo dão razão clara e positiva aos princípios espíritas, e quando todos os grandes vultos do Velho e do Novo Testamento não fossem acordes, embora menos claros e positivos, já esta dupla autoridade era para abalar, por seus fundamentos, o princípio mitológico da Igreja Romana de Deus em três pessoas distintas. Quanto às epístolas de Tiago, de Pedro, de João e de Judas, inútil é manuseá-las até o fim, visto como já são conhecidos e por nós analisadas as opiniões de seus autores, quer nos Atos dos Apóstolos, quer nos Evangelhos.
E pois não há nas Sagradas Letras onde se possa afirmar a crença romana sobre a divindade de nosso Senhor Jesus. Há, bem o sabemos, amigo Dr. Monteiro da Luz, textos que se prestam à interpretação romana, bem torcidos e retorcidos à vontade, mas qual o que positivamente declara: Jesus é Deus, como fizeram João e Paulo, dizendo: Jesus não é Deus? De tudo que aqui temos dito resulta que a divindade de Jesus não foi nem pregada pelos profetas, nem ensinada pelos apóstolos e evangelistas, mas sim a sua natureza humana. E é preciso fazer lembrar a origem da opinião para ficar bem averiguado, que foi levantado mais do que 3 séculos depois de Jesus por uma seita em oposição à outra. Foi no Concílio de Nicéia, onde se bateram os católicos contra os arianos, que se deu o fato. Se aqueles tivessem vencido, a verdadeira Igreja de Jesus seria a deles. E Jesus seria aqui o que ele mesmo declarou que era: o enviado, o Cristo do Senhor. O poderoso imperador Constantino Magno abraçou, porém, a opinião dos católicos e foi por sua invencível influência que venceram os católicos e constituíram-se ortodoxos e pregaram a doutrina contrária ao Evangelho. E, pois, a Igreja Romana e seu dogma são obras da cabeça e da pressão dos poderes humanos. E com esta, despedimos-nos da questão. Max.